Obrigada. São várias questões. Não avaliamos aqui as respostas, Sra. Diretora-Geral. Relativamente àquilo que é a evolução da situação epidemiológica noutros países, nós recolhemos diariamente o Centro de Emergências em Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde, qual é o número de novos casos. Por acaso, a Espanha nem sempre apresenta regularmente aquilo que é o número de novos casos, a taxa de ataque, a designar a taxa de ataque das últimas 24 horas. Sabemos que o número de novos casos testados tem sido crescente, mas a nível europeu essa é também a tendência. Sublinhava, sem qualquer discriminação, que, por exemplo, a França teve nas últimas 24 horas 4.982 novos casos. E, portanto, estamos aqui, ou o Reino Unido 1295, ou a Alemanha 1256. A Espanha, de facto, não tem números ainda disponíveis no ECDC, que é a nossa fonte de trabalho, por regra, não tem ainda número de novos casos disponível. Mas, obviamente, que nós acompanhamos com cuidado, com cautela, toda esta evolução, porque sabemos que as pessoas se deslocam e com elas se desloca a transmissão, mas, como tem sido dito também muitas vezes ao longo dos últimos dias, estamos perante uma doença infectocontagiosa com uma elevada transmissibilidade e, portanto, a nossa forma de lidar com ela, até que seja descoberta uma vacina ou um tratamento, comporta, sobretudo, estratégias de minimização do risco, na medida em que não podemos abster-nos da nossa vida económica e social e, portanto, manteremos os contactos que são feitos através das várias áreas governativas com os outros países, sempre numa lógica integrada de resposta daquilo que é o relacionamento entre esses países. Relativamente ao tema do curso de medicina, se calhar os demais temas, iria ter aqui alguma ajuda à Sra. Diretora-Geral da Saúde. Relativamente ao curso de medicina, trata-se de um tema cuja área setorial é o Ministério da Ciência, da Educação e da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. Portanto, o Ministério da Saúde, relativamente a este tema, a única referência que faz é que sabemos que há muitos portugueses que procuravam tradicionalmente a formação superior nesta área em outros países. Esta oferta formativa será uma oportunidade para eles terem a sua formação cá dentro e, eventualmente, ficarem também no país, sendo um país que tem uma densidade de médicos por habitante que é confortável, mas que depois tem uma simetria entre regiões e entre o setor público e o privado. Será provavelmente importante para esses jovens poderem aceder a esta formação e depois, além do mais, como é sabido, a Agência de Acreditação do Ensino Superior garante a qualidade dos cursos e, portanto, será sempre essa a garantia que temos, enquanto Estado, a referir. Passava à Sra. Diretora-Geral da Saúde. Maternidade Ferreira da Costa, sim senhora, temos de facto a informação que refere de que há alguns casos confirmados entre profissionais, serão 2 enfermeiros e 3 assistentes operacionais, ao que se sabe neste momento, com uma ligação conhecida entre estes casos, mas de facto um surto ainda em investigação. À partida não há mais a referir e todas as medidas habituais ao nível do controle de infecção, designadamente a ação da Comissão de Controle de Infecção, estarão a ser tomadas e os testes foram de rastreio foram já realizados. Dava uma nota só acerca da presença em estádios de futebol, porque era também uma das suas questões. Penso que temos que ter também todos a percepção de que vamos enfrentar um período em que vão coincidir regresso à atividade escolar e à normalidade de vida de trabalho para muitos portugueses e, portanto, teremos de ter paciência de remeter para momentos futuros a alguns fatores de risco adicionais, aqueles que não sejam essenciais dentro daquilo que é o gosto que todos temos pelas atividades desportivas e pelo prazer que elas nos dão, mas para um momento posterior, eventualmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou pegar nas palavras da Sra. Ministra só para completar 2 ou 3 coisas em relação ao futebol, para deixar isto claro. De facto, a retoma das competições da época passada
correu muito bem, e correu muito bem. Houve um árduo trabalho entre a Direção-Geral da Saúde, o Secretário de Estado da Saúde, a Federação Portuguesa de Futebol, e depois através da Federação Portuguesa de Futebol com a Liga e com os clubes, para que tudo corresse bem, e assim aconteceu. Foi um comportamento exemplar que permitiu passar esta fase da retoma, fazer as competições e não ter surtos associados, que era o que nós queríamos. Identificamos precocemente casos, procedeu-se de acordo com o protocolo e, de facto, a retoma da atividade do futebol na época passada correu bem. Relativamente a esta futura época, que há muitas expectativas. É óbvio que sempre foi dito desde o início desta pandemia que a ideia, quando se retomam atividades, é fazer as coisas de forma faseada. E nós temos agora um grande desafio pela frente, que é entre 14 e 17, vai haver uma movimentação de milhares e milhares de pessoas, porque só alunos são 1,2 milhões e depois há toda a comunidade de educadores e de auxiliares e de pessoas que trabalham para eles, e depois há todos os pais envolvidos. Vai haver aqui um grande movimento populacional. E vai também haver uma alteração da epidemiologia da doença, porque é própria do inverno. Somando estes fatores todos, eu já disse isso uma vez e vou voltar a dizer, não há nenhum tabu, nem nenhum preconceito contra o futebol, é óbvio. Temos é que ver o contexto em que estamos e, portanto, temos que ver agora como é que acontece a retoma das aulas. Porque vai movimentar, não é um dia, não é pontualmente, é um movimento que vai envolver milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias nos próximos tempos. E temos que ver também como é que é o início do outono e do inverno e continuar a seguir o hemisfério sul. Dito isto, depois pensaremos, obviamente, e volto a dizer, não há nem preconceitos nem tabus, porque nós somos a favor de que a vida decorra com a normalidade possível, e sabemos que público nos jogos de futebol é considerado uma atividade desejável, mas temos que ter estas cautelas, e isso é muito importante que se diga, este faseamento das questões. Relativamente à Fórmula 1, sim, nós demos um parecer favorável, até houve já um evento que serviu de piloto à Fórmula 1, que foi o Motorbikes, acho eu que é assim que se diz, eu não sou muito versada nestas modalidades, no dia 7 de agosto, e que foi um teste para ver como era o comportamento do público nas bancadas. Dito isto, depois compete sempre à organização se vai continuar com o evento ou não, porque nós também aqui há umas semanas atrás autorizamos a volta a Portugal em bicicleta, portanto fizemos uma análise de risco e vimos que poder-se-ia fazer com regras. As autarquias para onde ia passar a volta acharam que não queriam correr esse risco, tiveram o seu direito, e a volta a Portugal em bicicleta não foi feita. Portanto, é para vos dizer que estas situações são negociadas aos aspectos técnicos, às regras de segurança, à vontade dos organizadores, aos riscos que temos que medir em cada momento, e é isso que temos feito ao longo deste tempo. E, portanto, em relação à Fórmula 1, foi isto que aconteceu, foi aprovado e foi feito um teste piloto para a hipótese de poder haver público, para sabermos como é que seria o comportamento desse público neste evento específico. E foi feito um parecer para a organização do evento da Fórmula 1 e outro parecer para o evento das motorbikes em 7 de agosto. Videoconferência Agência Lusa. Boa tarde, Célia Paulo. Nos últimos dias tem sido notícia a falta de pessoal médico em vários hospitais no país, nomeadamente em Beja, Évora, Santa Maria da Feira e em Santarém. Aquilo que eu gostaria de saber era se estão a acompanhar esta situação e o que é que está a ser feito para que esta situação seja ultrapassada. Obrigada. Muito obrigada pela sua questão. Parece de propósito, mas não é, porque já estava planeado desde há algum tempo e está hoje publicado em Diário da República o concurso para mais 911 médicos da área hospitalar e exatamente, 911 médicos da área hospitalar e 39 médicos da área da saúde pública, ou seja, um total de 950 postos de trabalho para profissionais médicos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, sim, temos acompanhado, como habitualmente, aquilo que são as dificuldades que se sentem em algumas instituições relacionadas com a carência de profissionais médicos e, concretamente, em algumas especialidades,
designadamente na pediatria. Mas vale a pena sublinhar que, porque a sua pergunta é sobre o Centro Hospitalar entre o Douro e o Voga, em Santa Maria da Feira, que este centro hospitalar tem uma equipa que conta com mais de 20 elementos, mas desses 20 elementos há apenas 8 que ainda realizam serviço de urgência noturno. Sabemos que esta é uma realidade frequente, decorrente do envelhecimento demográfico dos nossos profissionais médicos, e houve dois pediatras que muito recentemente deixaram de prestar serviço de urgência por motivo de gravidez ou maternidade, não sei precisar. E, portanto, apesar do enorme empenho e esforço destes profissionais e da sua dedicação, neste momento tem-se sentido dificuldades, tem sido possível ultrapassá-las com contratos de prestação de serviços. Ao longo dos últimos 4 anos entraram 6 pediatras para Santa Maria da Feira. Durante o mês de agosto foram autorizadas mais de 2 novas contratações e esperamos que algumas destas vagas que hoje foram afetas ao Serviço Nacional de Saúde e que vão agora ser distribuídas pelas várias instituições possam também ajudar a melhorar a situação destes hospitais. Contudo, sabemos que a pediatria é uma especialidade da qual temos particular carência, por razões diversas. Há vários hospitais do país que têm dificuldades, que enfrentam dificuldades, e estamos a considerar uma forma mais integrada de as abordar, provavelmente interagindo com os serviços hospitalares e com a rede de serviços de saúde localmente, no sentido de tentar encontrar fórmulas de projetos piloto que permitam dar uma melhor resposta, na medida em que sabemos que só o número de formação de novos pediatras não garantirão a resposta adequada. É algo que podemos voltar a falar um dia destes. Errada. Aquilo chama-se super bikes, não é motorbikes. É melhor dizer isto porque já me chamaram a atenção. Obrigada. Mas só quero insistir uma coisa, porque falou muito do Hospital de Santa Maria da Feira, mas no caso do Hospital de Santarém, porque para este hospital eram encaminhados, ou são encaminhados muitos doentes com Covid, nomeadamente para o Hospital Amadora Sintra, e nenhum deles vieram insistir que estavam numa situação de ruptura devido à falta de médicos. A questão do Hospital de Santarém tem a ver, como sabem, com um surto que afetou vários profissionais de saúde nesse hospital. E o Sr. Diretor Clínico e o Conselho de Administração já fizeram declarações a esse propósito e, portanto, aí penso que, aliás, em Santa Maria da Feira penso que tinha acontecido a mesma coisa. Mas no caso de Santarém, concretamente, temos aqui uma situação que decorre de uma circunstância temporal e localizada decorrente de infecção por Covid-19. Não insisto ainda em relação ao Hospital de Santarém, é uma questão localizada, tem a ver com um surto de Covid, mas se isto acontecesse no outono e inverno, coincidindo com o pico das gripes, como é que seria? Quero também, isto apenas para completar a resposta à questão anterior, que também era uma das questões que a Antena não pretendia fazer. Para além disso, há a notícia de que a mortalidade no último mês de agosto voltou a subir em Portugal em relação à média dos últimos anos, mortalidade não associada à Covid-19. Já foi explicado nesta conferência de imprensa que a verificação da escala dos óbitos é um processo demorado, mas será que não vale a pena, se está a ser feito esse trabalho de ter o processo, de perceber o que é que se passa e com todas estas dificuldades que se sentem nos hospitais, mesmo com o reforço de pessoal e de meios, quando vierem o outono e inverno, como é que se pode evitar novas